Glória a Deus, nós estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor e queremos agradecer a Deus pela tua vida que está reunida conosco, mesmo à distância. A gente pode, através da tecnologia hoje, nos aproximar um pouco mais e ofertar ao Senhor o nosso culto, o nosso louvor, derramar diante dele o nosso coração. E a nossa oração nessa noite é que você seja realmente visitado pelo Espírito de Deus, pela palavra do Senhor, que a tua casa seja abençoada, que a sua vida seja renovada, que os anjos do Senhor acampem em si mesmo aí ao redor da tua casa e ministre a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós queremos dar graças ao Senhor por mais uma vez estarmos juntos, aqui na live da Igreja Batista Betel. Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelo teu carinho. Esteja com cada um de nós que estamos aqui, Senhor, em nossa casa, e cada um, irmão, irmã, amigo, amiga que está nos acompanhando. Receba como incenso suave as tuas narinas, Senhor. Amém, Jesus. A oração, os cânticos, a palavra, que tu possa, Senhor, estar olhando aos nossos corações, estar cuidando de todas as nossas famílias. É a oração que te fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Esse louvor, ele fala que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos estreitar essa amizade nessa noite, nos aproximar um pouquinho mais da presença dele, em nome de Jesus. Caminhar seguro na luz.
cada vez que a nossa fé é provada, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Amém, Jesus. Que possamos, nesse tempo, ter a nossa chance e aproveitar essa chance de crescer um pouco mais diante do Senhor. Cante conosco. Nos ajude, Senhor, a romper. Romper com os medos, com as inseguranças, com as frustrações, lançando todas elas aos teus pés, porque é a tua voz que nos sustenta, é a tua palavra que nos sustenta. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. O que te dá forças para continuar dando o próximo passo é a sua confiança depositada no Senhor, porque a confiança depositada nele não será abalada. Sabe por quê? Porque ele não foi vencido no madeiro, porque a morte não pôde segurá-lo, porque ele vive. Eu posso crer que o amanhã já está seguro nas mãos dele. Eu queria que você derramasse o teu coração agora diante do Senhor e reavivasse a tua fé nessa certeza que ele venceu e nele somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e ele nos amou primeiro quando não tínhamos mais esperança, quando a condenação já estava sobre nossa vida, sobre os nossos ombros. Ele tomou sobre si todo o jugo, todo o peso, para que hoje nós tivéssemos esperança viva depositada nele, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Vamos adorar. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu.
Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode cantar isso com a gente? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, só porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está Nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A tua vida Glória e a o teu Deus. futuro está nas mãos do Criador, daquele que é soberano. Amém, Que o Jesus. Senhor te prepare nesse momento para que você possa ouvir a poderosa palavra de Deus. Em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia e acompanhe essa mensagem junto com a pastora, junto conosco, em nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia, se você a tem aí pertinho de você, no capítulo 6 de Marcos, capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler a partir do verso 30. Evangelho de Marcos, a partir do verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir. E muitos os conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em grupos, sobre a relva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e o abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os comeram os pães. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E os outros evangelhos vão anunciar que fora mulheres e crianças, porque somente os homens eram contados, mas certamente havia ali mais de 5.000 pessoas. Vamos orar e ouvir a voz do Senhor em nome de Jesus.
Deus, nós queremos te bendizer mais uma vez por esse domingo, por esse dia que o Senhor fez e que nos deu para o louvor do teu nome. Te agradecemos porque em cada casa, cada crente é um altar e é uma oferta ao Senhor. Em cada coração, ó Deus, onde já se abriu para o Senhor, existe uma adoração, existe um clamor. E nós queremos nos render a Ti, Senhor. Nos despir de nós mesmos, nos esvaziarmos de nós mesmos e derramar o nosso coração diante da Tua face. E Espírito Santo nos ajude nesse momento a transmitir a palavra do Senhor. Nos ajude porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, mas nós somos tão frágeis. Nossa sabedoria, se não estiver depositada em Ti, dependente de Ti, é tão frágil, tão limitada. Nos ajude a ouvir a Tua voz nesse momento, Espírito Santo. Vai já sondando cada coração e a necessidade de cada um. E nos alimente, ó Deus, dessa maneira tão maravilhosa e peculiar que só Tu tens de fazer. Tu dás a porção certa para cada um. Tu sacias o interior e a fome espiritual de cada pessoa segundo as suas necessidades. Fala conosco, Senhor, nesse momento. Fala ao nosso coração, a nossa mente, a nossa razão. E faz transformar a Tua palavra em propósito dentro de nós. Propósito esse que Te glorifique e que seja também para a edificação das nossas vidas. Assim nós oramos, Deus, confiantes na Tua bondade e misericórdia. Toma cada vida que está participando conosco, Senhor, cada ovelha, cada amigo que está entrando agora nessa live, Pai, que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Nós somos limitados a esse espaço e tempo aqui dentro da nossa casa, mas Tu és um Deus poderoso para alcançar essa pessoa onde ela está agora, independente do estado que ela estiver, do estado emocional, físico e espiritual. Tu tens poder, através do Teu amor, de alcançar essa vida e essa pessoa. E esse é o desejo do nosso coração, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no texto que trouxemos essa noite, vai narrar a primeira multiplicação dos pães e peixes feitas por Jesus. Voltando um pouquinho para nós entendermos em que contexto isso é feito, Jesus havia já escolhido os seus discípulos e num dado momento ele já tem um grupo ali de pessoas o seguindo, de discípulos ao seu redor, e ele começa a enviar os seus discípulos. E ele começa a separá-los de 2 em 2 e a enviá-los com a missão de dividir de graça aquilo que eles receberam de graça. A partir do momento que eles foram visitados pela esperança da graça do Senhor Jesus, Jesus agora os habilita e os vocaciona a levar a palavra do Evangelho da graça, do Evangelho do arrependimento, que traz perdão, que traz restauração, que traz esperança, que traz vida. E eles então começam de 2 em 2 a irem por aldeias, por estradas, por cidades e caminhos. E enquanto eles estão indo, eles vão apregoando o Evangelho das boas novas, da boa notícia que Jesus tinha vindo ao mundo para trazer salvação e o reino de Deus. E eles também vão curando, eles vão realizando grandes milagres. Eles começam a curar os enfermos de toda sorte de doença, cegueira, paralíticos andam. E num dado momento, os seus apóstolos, os seus discípulos, eles se ajuntam novamente a Jesus. E a multidão que costumeiramente estava ao redor de Jesus, vendo que os discípulos retornaram, que eles estavam junto do mestre, chama ainda mais atenção. E quando Jesus recebe os seus apóstolos de volta, ele percebe que os seus apóstolos, os seus servos estavam cansados. E ele diz assim, olha, vamos para um lugar deserto para que vocês repousem, descansem. Porque o texto vai dizer que muitos deles iam e vinham, né? Estavam na correria e não tinham tempo para comer. Aqui a gente já aprende alguma coisa com Jesus.
Ele nos dá missão, ele nos dá vocação, ele nos dá propósito, ele nos dá uma família para cuidar, ele nos dá um emprego para fazermos lá o nosso melhor. Mas a Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas. E Jesus, o carinho de Jesus com seus apóstolos me chama a atenção no texto. Jesus percebe que os apóstolos não tiveram tempo para comer e ele diz assim, olha, então vem para o deserto, vamos para um lugar mais afastado para que vocês descansem um pouco e comam um pouco. Olha a preocupação de Jesus, uma preocupação integral com o ser humano de forma total, né? Que coisa linda da parte do nosso Deus. É para nós entendermos que ele se preocupa conosco nos detalhes. E eles vão então, entram no barco para atravessar para um outro lado, um pouco mais sossegado, um pouco mais isolado. Mas a multidão acaba descobrindo, né, onde Jesus estava, e a multidão vai a pé, corta caminho, vai para um outro lugar e se ajunta novamente ao redor de Jesus. E Jesus então começa a ensinar a multidão. Porque Jesus, aqui no texto, vai dizer que Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Por isso, Jesus começou a ensinar-lhes. Que a compaixão do Senhor tome o nosso coração. Talvez nesse momento aqui de fragilidade dos discípulos, e até de Jesus, porque Jesus era humano como nós, no momento de fome, no momento de cansaço, era para Jesus dizer, gente, agora não, né? E talvez até se irritar. Será que vocês não percebem que nós estamos exauridos, que nós estamos cansados? Mas a Bíblia vai dizer que ele teve compaixão daquela multidão, porque andava errante, procurando alguma coisa. E a gente sabe bem, você sabe bem, que a humanidade sempre está à procura de alguma coisa. Sempre está à procura de uma satisfação, de uma realização, de um sucesso, de uma resposta para a vida, uma resposta existencial. E nesse vai e vem de busca por respostas, a gente percebe que a humanidade está tal qual essa multidão, como ovelhas que não têm pastor. E o que me chama mais atenção não é o fato da multidão estar como uma ovelha sem pastor. É a postura de Jesus em ensinar-lhes. E ensinar-lhes não a respeito do reino dessa terra, não a respeito do poder dessa terra, mas a manifestar a essa multidão que estava como ovelhas sem um pastor, desgarrados, o reino dos céus. O que o reino dos céus tinha, que supria verdadeiramente o coração daquelas pessoas. Mais do que uma cura física, mais do que uma resposta a uma necessidade material. Jesus estava apresentando para essa multidão que estava perdida, que estava desorientada, que estava em busca de uma resposta, que estava em busca de um milagre, que estava em busca de uma satisfação, de um socorro para alguma área da sua vida. Jesus, ele começa a ensinar o reino dos céus para esse povo. Eu quero refletir com você nesse momento o que nós, como igreja, como noiva de Cristo, temos apresentado para essa multidão da nossa cidade, da nossa nação e do mundo, que está mais do que nunca agora como ovelhas sem pastor. Qual a compaixão que tem sido gerada dentro de nós? E sabe o que me chama a atenção aqui? Que certamente Jesus sabia dos muitos pecados que aquela multidão tinha, dos muitos defeitos que aquela multidão possuía. Mas o coração de Jesus enxergava aquela multidão como alguém que buscava por alguma coisa que essa terra não poderia suprir. Mas ele, sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado entre nós, o coração dele se enche de compaixão para apresentar para essas vidas algo que saciaria mais do que uma expectativa, saciaria a alma, saciaria o espírito. Jesus então segue ensinando a multidão. E já está adiantado o dia já está
findando, e a multidão passou ali horas ouvindo Jesus. E os discípulos então se apresentam diante do Senhor e dizem assim: Senhor, a multidão é muito grande, já está tarde. Libera o povo para ir embora, para ir para a cidade, para ir para um mercadinho, comprar algum alimento para que eles se fortaleçam, porque nós estamos aqui há horas e as pessoas estão com fome. O Senhor precisa dispensá-los. Jesus vira-se para os seus discípulos e diz assim: dai-lhe vós de comer. Vocês precisam dar a comida que eles têm necessidade nesse momento. Eu entendo aqui que Jesus ele queria dar um ensinamento aos seus discípulos. Como eu disse anteriormente, os discípulos estavam indo por todos os lugares e fazendo muitos milagres. E nesse momento, eles sequer pensam na possibilidade de, através de um milagre, suprir a necessidade da multidão. A necessidade da fome física mesmo. Mas Jesus ele estava ensinando aqui aos seus discípulos uma lição espiritual. Jesus ele diz assim: olha, vocês precisam alimentar esse povo. Vocês precisam aprender a multiplicar o pão físico. Porque se vocês pararem diante de um desafio físico, vocês aprenderão a dispensar a multidão diante de desafios espirituais. Jesus está ensinando aos discípulos: olha, o que é que tem? Alguém tem alguma coisa? Vai perguntar. E aí eles retornam para Jesus com 5 pães e 2 peixes. Para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, isso não é absolutamente nada. Para um jovem, adolescente como os meus filhos, e talvez filhos dos irmãos, 5 pães e 2 peixes, quando está com muita fome, é nada. Imagina para uma grande multidão. Mas Jesus estava mostrando para os discípulos um princípio. O princípio que o que iria trazer resposta para aqueles que andam desgarrados não vinha dessa terra. Era manifestar o reino de Deus aqui na terra como é manifestado no céu. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes e abençoa. Em outro evangelho vai dizer que ele dá graças, que ele agradece ao Pai por aquilo que tinham. Isso me faz refletir o tempo que nós estamos passando. Nós estamos vivendo o tempo de 5 pães e 2 peixes. A humanidade está correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Antes dessa pandemia, haviam situações isoladas no mundo que nos assustavam, um tsunami, uma pandemia na África, algo que ficava mais localizado. Mas agora, irmãos, num tempo em que a humanidade nunca foi tão poderosa na ciência, na tecnologia, nas armas, e todas as nações estão de joelhos diante de um vírus que sequer enxergamos a olho nu. Antes dessa pandemia, nós olhávamos para as nações e dizíamos: isso acontece aqui porque é terceiro mundo. Lá nos Estados Unidos, lá na Europa não acontece, porque é primeiro mundo. Como é vã. Como é vã essa forma de pensar e de se guiar. Com a permissão de Deus, um simples e pequenino vírus faz com que as potências fiquem impotentes. Faz com que a fome não seja no estômago, mas seja na alma, seja na esperança. Laboratórios mundiais estão unidos para procurar e inventar uma vacina, desenvolver uma vacina. E já tem meses isso não acontece. Vai acontecer em nome de Jesus. Mas eu creio que esse é o momento
em que Deus está mostrando para nós que Ele nos deu sim inteligência, Ele nos deu capacidade, Ele nos deu a ciência, a medicina, Ele nos deu capacidade de liderar nações, de governo. Mas enquanto nós não entendermos que o nosso olhar, a nossa esperança, o nosso aprendizado precisa vir e emanar do reino dos céus, uma pequena intervenção da natureza nos colocará de joelhos. Mas nesse meio de tanta confusão, de bilhões de pessoas, de milhares de governos, desesperados, correndo, cada um tomando decisões e tentando buscar soluções. Eu fico imaginando qual é a nossa postura como a dos apóstolos aqui. Nós temos um alimento que nenhuma ciência, nenhuma plantação agrícola, nenhuma economia, nenhum poder bélico pode suprir. Nós temos o evangelho da graça de Deus. Jesus, ele vem dizer que ele é o pão da vida e a água da vida. A economia vai voltar a se restabelecer e vai continuar a mesma luta de antes. Nações poderosas e nações querendo crescer e nações sendo subjugadas. A ciência vai continuar se desenvolvendo, a Bíblia diz isso. Mas a questão não é essa, porque outros momentos de fome em outras multidões aqui apareceram. A questão é o que é que nós vamos aprender do Senhor e trazer do Senhor e do reino dos céus. Muitos de nós estamos colocando em políticos, em cientistas, a esperança da nossa sobrevivência, a esperança da nossa vida. E muitos estão se polarizando e se colocando e se degladiando. Talvez como os apóstolos aqui, Senhor, deixem eles irem comprar comida. A solução é essa. Cada um precisa ir fazer a sua parte, comprar a sua comida. E Jesus está dizendo, não, vocês têm algo que eles precisam. E vocês só não estão enxergando, que eu não estou falando só da fome física, mas eu estou falando que eles estão aqui porque estão famintos de alma. Vocês não enxergam que se a fome física os dominasse, eles já teriam ido embora sozinhos? Se eles permanecem aqui até agora com o estômago vazio, é porque existe uma fome na alma. É porque existe um espírito em sequidão dentro deles, que eles precisam algo que nós temos. E a única coisa que vocês enxergam é a falta do pão material. Jesus multiplica o pão e o peixe. Divide entre os apóstolos e diz assim, olha, vão servir. Organizem aí grupos de 50 e de 100 e sirvam o povo. E à medida em que o povo ia retirando, o pão ia se multiplicando. Porque quanto mais a gente dá daquilo que é do reino de Deus, mais Deus multiplica. Quanto mais nós retemos, com menos nós ficamos. Quanto mais nós entendermos que esse tempo, mais do que um risco de uma prateleira vazia nos mercados, mais do que o risco do dólar alto, da perda do emprego. Pastora, mas a senhora está falando isso porque a senhora tá bem, está com comida, está com roupa, está com emprego do pastor. O pastor até junho está com contrato cancelado na Volkswagen, como muitos trabalhadores. Muitos que estão passando por isso, irmãos da igreja, e já passamos por coisa pior. Mas a nossa esperança estava em que nós temos uma resposta que vem de Deus, que não vem do mundo físico, que se manifesta nele, mas não vem dele. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele disse,
Pai, que seja feito aqui na terra a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Nós temos o poder de atrair o céu à terra, irmãos. E não é só no momento do louvor, quando sentimos a presença de Deus, sabe, o gozo na alma, a alegria na alma, não. Pastora, mas como? Eu tenho que sair agora pelas ruas, falando, pregando? Não. Dentro da tua casa, quando você ora, você diz, Deus, existe sim o risco da falta do alimento, o dólar, da economia, da pandemia, mas faz aqui, Senhor, estabelece aqui o teu reino. Traz paz, ó Deus, não só com resposta material, mas com resposta de sacia, que sacia a alma, que sacia o espírito. Os discípulos estavam aqui sendo ensinados pelo Senhor a olhar além das adversidades que se impunham materialmente, fisicamente. Você já parou para pensar nisso? A multidão continuava ali, apesar de estar com muita fome. Porque mais do que a fome física, maior que esta, era a fome da alma, de encontrar alguma coisa que suprisse o seu interior. Foi essa a motivação de Jesus, em vencer o seu próprio cansaço e ensinar a multidão por compaixão, por amor. Eu quero convidar você a falar mais do reino, dos céus, e um pouco menos do reino da terra. Pastora, mas nós estamos aqui na terra. Eu sei. Eu sou uma pessoa que acompanha os noticiários, me considero uma pessoa politizada, mas apesar disso, eu sei que essas coisas não são suficientes para suprir o ser humano. A minha oração é que a economia vá bem, é que a saúde vá bem, porque se for bem, todos serão abençoados. Mas a minha esperança não está posta nisso. A minha energia não será gasta nisso. Eu vou gastar a minha energia quando eu tiver que exercer o meu voto, quando eu tiver que me posicionar, ao escolher aqueles que me representarão. E orar por eles. E saber que Deus está acima e no controle de todas as coisas. Deus não precisa. E nós vemos isso na Bíblia. Que o prefeito, que o governador, que o vereador, que o presidente, que a rainha seja crente. Não. A Bíblia diz que Deus, ele inclinou o coração de Ciro e do rei Dario para fazer aquilo que lhe apraz. Nós podemos manifestar um reino que nenhuma dessas pessoas da terra tem poder para fazê-lo. E olha que loucura é o evangelho para o ser humano. Somos vasos de barro. Você, meu irmão e minha irmã da nossa igreja, você não é vereador, você não é deputado, você não é senador, você não é presidente, você não é rei nem rainha. Você é vaso de barro, mas guarda a glória da excelência de Deus dentro de você. O maior tesouro que essa terra pode conhecer está contida dentro de nós, que é o amor de Deus, que nos lavou, nos purificou, nos perdoou e nos fez testemunhas para dar de graça o que de graça recebemos. Eu não estou chamando você para ser um alienado, uma alienada, não. E eu não gosto mesmo que as ovelhas sejam alienadas. Mas eu estou chamando você para ter essa visão de Jesus, que Jesus está ensinando aos discípulos.
Se toda a preocupação ali fosse saciar a fome de pão, talvez Jesus respondesse: realmente, só verifica se todo mundo tem um dinheirinho para comprar o seu próprio pão e deixa a multidão ir, a gente descansa, já que estamos cansados, a gente come também, já que estamos com fome, e amanhã eles retornam. Mas havia ali um propósito de Deus. E a minha pergunta para você, igreja, é: qual o propósito de Deus através dessa pandemia nesse tempo? Será que é nós ficarmos discutindo, nós ficarmos pensando: meu Deus, o que A vai fazer, o que B vai fazer, o que é que eu tenho que fazer com as armas dessa terra? As nossas armas, lamento te informar ou te lembrar, não são dessa terra. As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você quer ver alguma coisa mudar? Busque o reino dos céus e a sua justiça. Não busque a justiça dos homens. Não busque fiar a tua confiança, fiar os teus propósitos, a tua esperança, o teu amanhã, naquilo que é passageiro. Nem economicamente, nem cientificamente, nem religiosamente. Nem em pastor, em nenhuma pessoa. Você pode ter exemplos a seguir. Mas porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque ele vive e ressuscitou por mim e por você. Eu posso continuar firme, crendo. Os discípulos saíram com o ensinamento dessa confusão toda de fome, de pão que essa multidão estava tendo. Como é que nós vamos sair dessa pandemia? Com qual aprendizado nós vamos sair? Com qual postura? Com qual pensamento? Com qual propósito? Eu não sei as outras igrejas, mas a Igreja Batista Betel, em nome de Jesus, vai sair atraindo mais ainda o reino dos céus para a terra. Ah, mas eu não posso fazer isso, pastor, a nossa igreja é pequena. Não, querido. A minha Bíblia não diz que são grandes congregações. A minha Bíblia diz que é o povo de Deus, chamando pelo nome do Senhor e atraindo o reino dele à terra, que isso vai acontecer. Eu quero orar junto com você nesse momento e pedir ao Senhor que nos dê entendimento e nos dê paz, porque a falta de pão aqui talvez tenha tirado a paz dos apóstolos, a ponto de irem atrás de Jesus e dizer: Senhor, manda todo mundo para casa, manda todo mundo embora, manda todo mundo para uma venda comprar. E o Senhor fala para eles que eles teriam que dar de comer, e eles dizem: mas nem com 200 dinheiros a gente conseguiria fazer isso. Você está entendendo a palavra do Senhor para o teu coração nessa noite? Eu tenho acompanhado as notícias e orado pela tua vida. O pastor tem orado pela tua vida. Para que nada disso tome o teu coração. Eu tenho 44 anos, vou fazer 45. Você pode ter muito mais que eu e o pastor. Você já não viu tantas coisas acontecerem e passarem? O único que não passa, que não muda, é o Senhor. Confie nele. Busque o que é eterno, o que é imutável, o que é inabalável. Em nome de Jesus, num tempo como esse, queridos, muitos são facilmente atraídos, principalmente pastores, a tomar posições políticas,
e influenciar as ovelhas a tomarem a mesma posição política que eles. O pastor e eu sempre mantivemos a ética do altar do Senhor, entendendo que você é cidadão e cidadã e que deve exercer a sua cidadania da forma como você entender que é melhor. Mas a igreja, nós como pastores, temos mantido essa ética. E não pense que nós não temos posicionamento, não, porque nós temos. E é aí que é lindo, quando a gente tem esse poder de influenciar, mas respeita o outro. Eu gostaria de pedir a Deus que guarde o teu coração, como eu tenho feito todos os dias. Cada notícia que sai, cada pastor que aparece falando na internet, eu oro pelo teu coração, para que Deus guarde o teu coração. O pastor ora pelo teu coração, para que Deus o guarde. Guarde a tua mente, guarde a tua sanidade. Não só mental, mas espiritual também. Para que você tenha saúde. Saúde física, saúde espiritual e saúde emocional. Levante uma bandeira. Sabe qual? Jeová é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Porque todas as outras passam. A Bíblia diz que reinos passarão. Mas o reino de Deus é eterno. E que a igreja do Senhor faça esse reino conhecido. Ainda mais conhecido. Buscando ainda mais a manifestação desse reino. A Ângela tem compartilhado, como lá no emprego dela, ela tem conseguido dar testemunho. Depois de um assalto, quando a loja estava vazia, ela pôde ali dar uma palavra. Ela é uma funcionária, não tem o dinheiro do chefe, não tem a riqueza da rede de lojas, mas tinha um tesouro guardado dentro de si. Para um momento de desespero, um momento onde a ovelha fica como quem não tem pastor. Que o Senhor te abençoe, guarde a tua mente, que as tuas armas sejam armas espirituais. Que nós continuemos a orar pela igreja brasileira e a igreja no mundo, pelas nações, pelas autoridades, para que tenham sabedoria do alto. Mas entendendo que Deus manifesta o reino dele através de nós, a igreja. Não é através de poderes dessa terra. Que o Senhor te fortaleça nessa palavra e nessa confiança, nessa certeza. Passaram os céus e a terra, mas a minha palavra, disse o Senhor, não há de passar. Estejamos firmados na rocha, que é o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Quer orar, amor? Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. E pedir, Senhor, que baseado nessa palavra, que nós possamos guardar os nossos corações e tentar, Senhor, entender e compreender qual é a Tua boa vontade. Assim como os discípulos ali, Senhor, foram orientados a fazer, Senhor, um milagre. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos em quarentena, como foi a arguição da Tua serva. O que o Senhor tem para nós nesse tempo? Senhor, que possamos, tal como aqueles discípulos ali, alimentar, Senhor, se preciso for, o corpo físico. Mas mais do que isso, que possamos, Senhor, ser cheios dessa graça, desse favor imerecido. E que possamos ser inundados de tal forma que venhamos transbordar, Senhor,
e alimentar aqueles que estão precisando. Que venhamos fazer diferença, Senhor. Como aqueles discípulos ali que foram, Senhor, cheios de milagres, cheios, Senhor, de entendimento. Que possamos nesse tempo, Senhor, entender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E mesmo se por um acaso não pudermos entender, que possamos confiar em Ti. Amém, Jesus. Por fé, e saber que Tu está no controle de todas as coisas, Amém, que Tu és soberano sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Toma cada família, toma cada lar nas Tuas mãos. É a oração que Te fazemos, Senhor, colocando, Senhor, o nosso presente e o nosso futuro nas Tuas Amém, mãos. Senhor. Cobre-nos com Teu sangue, guarda-nos. E, Senhor, que possamos entender do Teu Espírito o que Tu queres para nós nesse tempo. Como a Tua serva já falou. Fala conosco, continue falando conosco, Senhor. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, e que a palavra de Deus seja ruminada, sabe? Mastigadinha aí dentro do teu espírito, e que traga fortalecimento e confiança, que os seus pés, a sua vida, a sua família, a sua casa esteja alicerçada nele e tão somente nele. Amém. Buscando o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas Ele acrescentará segundo o propósito dele. Amém? Deus abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. Não saia daí. Nós vamos colocar o vídeo e já vamos voltar para falar com você. Amém.